Olha o ponto desse chantininho. Esse é o ponto dele, tá? É um ponto bem firme, bem airado. Eu ainda não texturizei porque eu vou tingir agora esse chantininho. Eu coloquei a quantidade que eu vou utilizar para o bolo que eu estou fazendo e vou utilizar o corante em gel marrom. Dependendo da tonalidade que eu quero, é que vai depender a quantidade de corante que eu vou colocar. Nesse caso, eu quero um marrom não muito claro e não muito escuro. Eu quero um marrom que fique no meio termo. Então, eu começo colocando já essa quantidade e vou mexendo. E aí eu vejo se já está mais ou menos na tonalidade que eu quero. Se não tiver, eu acrescento mais corante. É muito importante, dependendo da tonalidade que você quer, se você quer uma cor bem escura, que você já coloque uma grande quantidade de corante já no início, porque isso evita de você ficar manuseando demais esse chantininho e correr o risco dele desandar. Ainda não é o tom de marrom que eu quero, então eu acrescento mais corante. Eu vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei no início. E aí vou mexendo e vou ver se já está na cor que eu quero. Como eu utilizei bastante corante, eu estou percebendo que eu não vou precisar colocar o leite condensado, porque ele já está bem lisinho, então não há necessidade de acrescentar leite condensado. Por isso que quando você vai fazer um chantininho que você vai precisar colorir esse chantininho, você não coloca o leite condensado, você coloca primeiro o corante e aí sim você vai ver se precisa de leite condensado ou não. Nesse caso aqui, não vai precisar, ele já está lisinho. Agora eu coloquei aqui uma quantidade maior, que essa parte aqui de chantininho que eu vou tingir com corante em gel verde é que eu vou cobrir o bolo, então eu coloco uma quantidade maior. E vou fazer o mesmo procedimento, eu coloco uma quantidade de corante, dou uma mexida e vejo se já vai estar na cor que eu quero, se não eu coloco mais corante. Como eu percebi que ele já vai ficar no tom que eu quero e não vai ser o suficiente para texturizar esse chantininho, eu já coloco mais ou menos uma colher do leite condensado gelado, tá? E vou mexendo os dois juntos e vou vendo se vai precisando de mais leite condensado. O nosso chantininho, ele fica num ponto tão firme, tão perfeito que eu posso mexer sem dó, como vocês estão vendo aí no vídeo, e ele não desanda, ele continua num ponto perfeito. É simplesmente divina essa nossa receita de chantininho.
Pelo que eu estou percebendo, vai precisar de mais leite condensado, então eu coloco mais uma colher de leite condensado gelado, sempre colocando aos poucos, tá? Não vai colocar leite condensado em excesso sem antes mexer para você saber se já está texturizado. Pois o que pode acontecer é esse chantininho desandar se você colocar leite condensado demais. Mas olha o ponto, eu chamo atenção para esse ponto do chantininho porque eu já mexi, já bati o chantininho com pão duro e mesmo assim ele continua num ponto perfeito. E olha que aqui onde eu moro é extremamente quente, né? Então nós desenvolvemos essa receita de chantininho exatamente para que ele se permaneça num ponto até a hora do consumo, muitas vezes até o outro dia. Então, é o nosso xodó, essa receita de chantininho. E ó, já mexi, já bati, o chantininho continua no ponto. Gente, se você já teve problema com o seu chantininho ficando mole ou desandando, o seu problema acabou. Nós temos a receita do chantininho perfeito para você.